Vamos lá, pessoal. Hoje aqui na oficina, vamos tirar um tempo aqui para meditar na palavra de Deus. E o tema dessa mensagem aqui, dessa conversa, né? E se você soubesse que vai morrer amanhã? Vou repetir. E se você soubesse que vai morrer amanhã? Suponhamos que Deus te avisou hoje. Olha, amanhã, por volta da noitinha, você vai morrer. O que você faria? Quais seriam os sentimentos que viriam à sua cabeça? Seriam sentimentos de desespero, de felicidade, de arrependimentos? O que passaria na sua cabeça? Passaria medo? Vamos pensar sobre isso. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 38, diz assim: a doença de Ezequias. Capítulo 38, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele, a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O versículo 2. Então virou-se Ezequias para o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, que essa palavra venha falar comigo e a quem ouvir através das redes sociais, da internet. Em nome de Jesus. Amém. Então, voltando ao tema. O que você faria, o que você sentiria se soubesse que vai morrer amanhã? Algumas pessoas vão ficar em pânico. Poxa, amanhã eu vou estar deitado dentro de um caixão. Amanhã eu vou descer a sepultura. Outras vão estar até felizes, porque não vem a hora de encontrar-se com seu Deus, com Jesus. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer: eu não sei se para mim é melhor morrer e estar com Cristo, o que é muito melhor, ou se eu viver e trabalhar para o progresso do Evangelho. Mas ele considerava nessa hipótese de estar com Cristo. Jesus, nosso Senhor, quando disse aos discípulos: eu vou para junto do Pai, os discípulos se entristeceram. Mas Jesus disse: se vocês me amassem, vocês ficariam felizes de eu dizer que vou para junto do Pai. Olha que coisa. Jesus estava dizendo que os discípulos deveriam se alegrar, porque ele, Jesus, iria morrer, iria para perto de Deus, iria sentar-se ao lado de Deus, à destra, à direita de Deus. Mas outras pessoas vão entrar em pânico, porque ao longo da vida, elas passaram a vida inteira ocupadas com tantos afazeres, como Marta e Maria, né? Maria escolheu a boa parte, se assentou e para ouvir as palavras de Jesus.
Há pessoas que mesmo hoje, tendo a Bíblia em áudio, a pessoa não se esforça um pouquinho para ouvir. Mesmo que não precise parar, pode estar fazendo outros afazeres e ouvindo a palavra de Jesus. Mas a pessoa não quer saber disso. Ela tem festas para ir, tem séries na Netflix imperdíveis, cada uma melhor do que a outra. Tem várias coisas, tem jogos de futebol. Acabou a Copa do Mundo, mas agora vem um Campeonato Brasileiro. Depois do Campeonato Brasileiro vem o Carioca, depois do Carioca vem o da Baixada Fluminense, depois da Baixada Fluminense deve vir de outra coisa aí, Nova Iguaçu, Belfort Roxo, sei lá. Então a pessoa está cheia de entretenimento, cheia de trabalhos, porque os anseios, as necessidades hoje são completamente diferentes. No tempo bíblico, a pessoa tendo o que comer, o que vestir, como alimentar bem seus filhos, a esposa estava feliz, o marido estavam felizes. Hoje não. Toda semana é shopping. Toda semana tem evento da casamento, aniversário, 15 anos, chá de não sei o que, na praia, acampamento, férias, carnaval, Natal, Ano Novo. É uma pilha de eventos. E haja dinheiro para dar conta de tudo isso, então tem que trabalhar mais. Aí o marido trabalha 12 horas por dia. A esposa trabalha também 12 a 14 horas por dia, porque tem que prosperar. É inadmissível passar por essa vida sem ir à Disney. Então a pessoa fica louca, tem que juntar dinheiro de qualquer jeito. Aí vem as faculdades dos filhos, vem a escola, a faculdade, vem a graduação, o inglês, agora já fala inglês, tem que falar espanhol. E lá vai tempo, e lá vai dinheiro, e lá vai mais trabalho. Daqui a pouco a pessoa infarta antes dos 40 anos. E nessa correria louca, muitos passam por cima dos outros. E não é só pessoa comum, não. Líderes religiosos, que às vezes para construir um templo, massacra as pessoas. Há muitos templos por aí que foram construídos com ossos e carnes humanas. Você vê aquelas igrejas lá, como tem em cima daquela rocha lá na Penha. Aquilo foi construído com trabalho escravo. Quantas vidas desgraçadas ficaram ali. Você vê as torres do Egito, né, as pirâmides do Egito. Aquilo ali desgraçou centenas de milhares de vidas. Quantas pessoas não tiveram problema de coluna, de ombro, de morrer rápido? Dizem que um escravo antigamente vivia 7 anos. Depois disso ele morria, adoecia. E essas pessoas passaram por cima dos outros, botaram as costas dos outros para elas passarem por cima, para atingir projetos megalomaníacos, para botar a placa com o nome dele lá. A pessoa às vezes se orgulha de dar uma placa, né? Mas ela se orgulha, ela dá uma placa pro João, mas o nomezinho dela tá lá embaixo também, fulano de tal, que deu a placa. Então ela dá 25 placas para poder o nome dela aparecer em cada sessão. Isso é vaidade. É o pecado favorito de Satanás. Pessoas que vão passando pela vida, se era para pagar R$160 a diária lá do ajudante, do pedreiro, não sei, né? Ele paga só 120 porque precisa botar um mármore da melhor qualidade. E depois que se dane, se eles perderem a saúde, ficarem à míngua. Pessoas que quando começaram o ministério, qualquer pessoa era bem-vinda. A pessoa ajudava a cavar sapato, ajudava a varrer. Depois, quando virou um castelo, né? Que aliás é difícil de compreender, né? Como a austeridade de Jesus, como a vida simples de Jesus, né? E ele mesmo veio a falar: não acumulem para vocês prata ou ouro, né? Aqui na terra, onde os ladrões escavam e roubam, e aonde a traça e a ferrugem corrói.
Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a prata, nem a ferrugem, nem o ladrão consegue roubar. Aí você vê as casas que dizem representar o nome dele, você vê lá os palácios de Roma, coisas forradas a ouro. Aí você fala, mas não é o dono aí que diz que não pode juntar? Será que ele é o dono mesmo? Ou é os homens? Né? Então você vai ver essas pessoas na hora da morte, elas não vão poder falar como o Ezequias falou. O Ezequias falou aqui, ó. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto, o que era certo aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. Olha o resultado que uma pessoa tem de viver segundo o que é reto aos olhos do Senhor. Quando chegou diante da morte, o Ezequias não queria morrer naquele momento. Ele estava feliz, ele estava construindo coisas legais. Deus estava abençoando a vida dele. Ele estava melhorando toda a nação. O povo amava aquele rei. E ele chora, ele não quer morrer naquele momento. E ele consegue fazer Deus mudar de ideia. Aí você que diz que Deus não muda de ideia, né? Tá, que está escrito aqui, depois você me prova aí como é que ele não muda de ideia, né? E ele consegue fazer Deus mudar. Deus falou, tá bom, não vai morrer mais hoje não, você vai ter mais 15 anos de vida. Um homem, com uma oração, muda o que Deus já tinha mandado fazer. Porque esse homem viveu uma vida reta aos olhos de Deus. Então é muito melhor que você, ainda que você venha a ser pobre, que você não conquiste muitas coisas, mas aquilo que você conquistar, que Deus aprove, que Deus se agrade da sua vida. Assim como Deus olhou para a vida de Noé, quando ele vivia num mundo aonde estava tudo ruim, muito ruim, nem se comparava com os dias de hoje, mas estava tão ruim que Deus decidiu destruir tudo. Mas quando Deus olhou para a vida de Noé, Deus falou, desse cara aí, desse camarada eu me agrado. E Noé, embora durante 120 anos construindo uma arca, e as pessoas vendo aquilo que ele estava fazendo, ele não converteu ninguém, a não ser 8 pessoas ao todo, contando com ele, claro, e os animais que Deus mandou a arca, né? Então, se você converter 8 pessoas, tu já está igual a Noé. Se você converter pelo menos a você mesmo, já está de bom tamanho. Porque quem sabe se você vai salvar a sua esposa? Quem é que sabe se você vai salvar seu filho? Em outras passagens, em Ezequiel, se eu não me engano, Deus disse assim, se eu decidir destruir uma cidade, ainda que tivesse lá Daniel, Noé, Jó, eles não poderiam salvar os seus filhos pela sua justiça, mas eles salvariam somente a si mesmo pela sua justiça. Como é que você se sentiria hoje? Para um pouquinho e pensa se Deus te desse essa mensagem. Amanhã, até a noite, você vai morrer. Como você se sentiria? E ele não disse se você vai para o céu, se não vai, ele só disse que você vai morrer. Você vai ter segurança de que vai para o céu?
Ou você vai ficar na dúvida? Será que vai ter valor tudo aquilo que você juntou, que está lá guardado no banco? Talvez nem a tua esposa saiba que você tem esse dinheiro guardado no banco. Talvez a esposa que juntou escondido do marido, talvez nem ele saiba, ela vai morrer e vai ficar para o governo, porque ninguém sabe de nada. Que protegeu as 7 chaves. Será que isso vai ter valor na hora da morte? Nós devemos juntar sim, devemos guardar, ser previdente para o futuro, porque se vivermos 100 anos, vamos precisar de recursos. Ninguém aqui é hipócrita de dizer que não precisamos de recursos, mas há pessoas que se apegam tanto a isso que nem ao cônjuge ela deixa saber. Então, quando a pessoa morre, o outro não sabe de nada. É impressionante. Então, que eu queria trazer essa reflexão, né? Se Deus falasse para você, amanhã até a noite você vai morrer, como é que você encararia essa afirmação de Deus? Com alegria, com tristeza, com medo? Você faria igual Ezequias, oraria para que Deus te desse mais anos de vida? Você ia ter peito para dizer, não, Senhor, o Senhor viu como eu andei na minha vida, como eu tomei decisões, que o Senhor se agradou? Ou você só vai poder fazer como o publicano lá no templo, bater no peito e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador? Ezequias não sabia nem do sacrifício de Jesus, porque ele não tinha ainda feito. Ele não sabia, nem conhecia o nome de Jesus. Mas mesmo assim ele consegue esse livramento com Deus. Hoje nós temos o sacrifício de Jesus. O ladrão na cruz estava lá para morrer, e um deles olhou para Jesus e blasfemou. Ele já ia morrer, mas a atitude dele diante da morte, que seria naquele dia, foi: tu não és o Deus Todo-Poderoso? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele estava ali desafiando, blasfemando. Mas o outro ladrão, reconhecendo que era a última oportunidade dele, e ele chama Senhor. Olha, Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E naquela última oportunidade, o ladrão na cruz não podia dizer como Ezequias disse: olha, Deus, você lembra que eu andei reto? Não, ele não podia, ele era ladrão. Ele fazia coisas erradas. Mas agora ele tem o sacrifício de Jesus. Ele tem a justiça que veio de Deus. Ele tem um fiador. Fiador é aquele que paga a minha dívida. Fiador é aquele que fala assim, se ele não pagar, eu pago. E o ladrão ali, inteligente, reconheceu. E ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a Bíblia diz que Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para que nós sejamos salvos, é muito simples. Para Deus foi difícil, para Jesus foi difícil. Mas para a gente basta começar chamando: Pai, tem misericórdia de mim. Talvez você não tenha como falar como Ezequias falou, mas você pode falar como o ladrão da cruz falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos orar então? Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, lembra-te de mim no teu reino e me leva para perto do Senhor no dia que chegar a minha morte. É a oração que eu te faço
Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe.